Bem-vindos, cafezeiros! Bora colocar esse café em dia? No caso, hoje foi o saquê ou chochu. Eu estou aqui no Ajin Zakaya para conversar com o Zé, o proprietário de um boteco japonês aqui em Jundiaí, porque a história dele me interessa. Irashaimase. Isso é bem-vindo em japonês e é assim que hoje o Zé vai me receber aqui no Ajin Zakaya. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Irashaimase. Muito obrigada. E como que funciona esse ritual que você já fez no primeiro Ajin que já teve aqui em Jundiaí? E eu vou me corrigir, é Ajin, né? Ajin Zakaya. É como nós pronunciamos. Tá? É que o brasileiro costuma não fazer o Ajin, faz Ajin. Isso. São as nuances, né, de cada língua, né? Ou seja, cada letra tem a sua dinâmica de ser falada, né? E a gente acaba com a regionalidade de cada um fala de um jeito, você acaba abrasileirando as coisas. Que isso é normal. É normal, é comum, né? E, bom, vamos fazer o ritual e explicar como que funciona esse ritual? Tá, isso era uma coisa que nós fazíamos, né, no primeiro local onde nós estivemos, né, que era exatamente aqui do lado, e eu recepcionava as pessoas, né, com esse ritual. Com esse ritual, né, que hoje a gente, por N questões, acabou deixou passar, né? Sim. E a gente pegava e servia o saquê. Para as pessoas saberem, o saquê, o brasileiro costuma consumir o saquê na caipifruta. Mas o saquê, bom, isso é muito bonito que ele faz, explica o que quer dizer isso, Zé. Então, o transbordamento de um saquê no copo é para simbolizar a abundância, que é um dos significados do arroz, né? E isso é também em várias culturas, né? Uma das situações assim que a gente faz muito é quando tem um casamento e no final, né, da cerimônia o pessoal joga o arroz em cima dos noivos, que é exatamente um desses significados, trazer muita fartura, abundância para o casal. Então o transbordar é a abundância, né? E na verdade, bom, o Ajin é um restaurante japonês e eu acho que você fez o aniversário de 6 anos, o que é um marco muito bonito na história de vocês. Conta pra gente como que você, que nem você me falou antes, se eu não tivesse decidido, né, alterado, montar o Ajin, hoje eu não sei se eu faria isso. Como que você surgiu a ideia de montar, porque você não é de Jundiaí, você veio para essa cidade e depois decidiu empreender aqui. Como que isso aconteceu? Tá, vou tentar ser breve, né, mas que dê um bom entendimento, né? Eu só vou interromper para falar que o saquê, ele é muito perfumado, né, Zé? O perfume dele é maravilhoso. Não só perfume, né? Você também vai ver muitas notas. Tem a sua complexidade também. Sim, e eu vou tomar porque sou eu. Então, falando um pouquinho da minha vinda aqui para Jundiaí, né? Eu tive a oportunidade na minha vida, né, de ter estudado, ter me formado numa área, né, específica de produção mecânica, né? Trabalhei muitos anos dentro das indústrias, mas lá para a área de São Paulo. Você é paulista? Sou paulistano, sim. Paulista. Né? Tá. Uma das curiosidades é que eu nasci num hospital lá da Liberdade. Ou seja, o estar no universo japonês vem desde... Acho que do meu nascimento. Foi coincidência, né? Porque ninguém espera isso. São coisas que depois você vai associando. Talvez o universo te trazendo para... Pode ter sido, né? A gente tem também que acreditar em algumas coisas.
E eu trabalhava lá naquelas indústrias, né, lá da cidade de São Paulo, trabalhei também em Guarulhos. E em determinado momento da minha vida eu parei de trabalhar dentro da indústria para lecionar, né? Então eu fui convidado a lecionar sobre a minha área, né? Então eu comecei numa faculdade lá de São Paulo, um centro tecnológico da Zona Leste, que é uma FATEC lá. Lecionei lá durante uns 3 anos e meio e surgiu uma oportunidade nesse meio tempo de estar lecionando no ensino técnico aqui. Prestei, né, todo um processo seletivo para estar vindo aqui, passei e fiquei um bom tempo e optei depois a permanecer na cidade. Mesmo quando terminou o seu contrato? Sim, permanecer aqui porque eu gostei muito da cidade. Jundiaí é muito gostoso para quem vem de São Paulo e às vezes quer um lugar mais tranquilo, né? Sim, a gente tem essa tranquilidade e também tem a situação de estar perto. Sim, né, 40 minutos ali, você está lá, né? Ou seja, a minha família, né, de origem está lá. Né? Aí eu acabei formando uma aqui também. E depois desse período, fez como muitos, né, dá um tempinho e vamos ver o que a gente você quer fazer. E aí eu puxei da minha memória algo que da minha época de estudo, que era ter um empreendimento, algo assim. E no caso eu já tinha uma ligação com a cultura japonesa, eu gostava muito da culinária, gosto, lógico, né? Sim. E acabei falando assim, poxa, seria o momento, essa cidade aqui não tem isso e seria uma maneira, né, de mostrar o quanto é gostoso, o quanto é importante, né, ter uma diversidade também gastronômica por aqui. E fazer de outra forma, porque a gente está acostumado com o rodízio frio japonês. Uhum. E aqui o izakaya, você até contou pra gente o significado de izakaya. Para nós, é um boteco, né? Que é a arte de sentar, comer num lugar, né? De tomar um saquê num lugar. E aqui em Jundiaí, eu acho que você é o primeiro e ainda é o único izakaya que nós temos, né? De portas abertas, com essa culinária, eu sou o único. Que é uma culinária quente, que as pessoas desconhecem a culinária quente. Sim. Conhece o yakisoba. Bem disseminado é o yakisoba, o frango xadrez, que é mais para o chinês. Isso, que tem uma origem da culinária chinesa, ao qual o Japão ele tem muito disso, né? De trazer também de fora outros pratos, né? E fazer com que ali tenha uma diferenciação. Né? Então, e torna-se gostoso isso. Sim. Né? Toda cultura acaba fazendo Traz algo, isso. Transforma, né? Uhum. Traz para o seu, que é o que você faz aqui, porque não tem como você fazer exatamente como é lá no Japão. Você tem que trazer para a culinária até adaptável para o nosso paladar aqui, porque tem coisas que são muito diferentes. Eu comi aqui aquele fermentado seu já. O kimchi. Isso, o kimchi. Gente, aquilo é incrível. E é de origem coreana. Sim. Né? Mas aí você fala, né? Não é exatamente. Eu falo assim, não é exatamente porque a gente não está no Japão. Sim. Mas o que remete muito são os sabores. E os sabores é um sabor do Japão. Né? Então a gente consegue trazer para os pratos aqui o sabor. A identidade. E fica muito, mas muito próximo. Se não, até em alguns elementos, igual que se tem lá. Que é a tal da replicação mesmo. Sim. Né? Não é porque nós não estamos na França que determinados pratos franceses você não consiga replicar aqui. Consegue. Né? E você tem, eu acho que você conseguiu algo que é muito legal, que é a comunidade de japoneses aqui de Jundiaí. Você atende muito para essa comunidade também, né, Zé? Sim, eu tenho que seriam os descendentes, que é uma parte bem considerável, né, de clientes aqui. Tenho japoneses, que são os expatriados, né, que eles ficam
por causa de uma relação de trabalho, né? São empresas de origem japonesa, que tem várias aqui na região. Eles ficam aqui e pegam esse estabelecimento como uma referência e vêm fazer as suas refeições, né, de tempos em tempos, para relembrar como é que é o sabor da casa deles. Isso eu acho que é muito importante, porque você entende que você está, não é estar no caminho certo, mas você está atingindo um público que tem a saudade de casa e vem aqui para matar a saudade de casa comendo aqui no Adin. Isso deve ser bem emocionante de você ter isso no dia a dia. Sim, e é muito assim gratificante. E tem inúmeros casos que já aconteceram aqui de, por exemplo, até você entender o que está acontecendo, uma pessoa estava chorando. E eu fui tentar entender o porquê a pessoa estava chorando. E ela falou assim, me lembrou da minha batiã. Exatamente esse sabor. Batiã é? A avó que fazia esse prato para mim. E foi assim, algo assim, muito espontâneo, tal. E eu conversando, foi muito espontâneo. Isso é incrível, porque mostra para você que você está fazendo algo legal. Você está num caminho legal. E quando a gente remete à comida que é familiar nesse ponto, porque a gente pode comer no restaurante mais estrelado do mundo. A comida que você mais sente saudade é a de mãe, é a de vó, é a que você tem memória afetiva. Então você conseguir tocar nesse lugar é muito emocionante mesmo. É de parabéns. Eu já sou muito fã do seu trabalho aqui na cidade, porque eu acho que a gente precisa... a ideia aqui eu quis vir aqui para prestigiar o seu trabalho e para mostrar assim, falar assim pro pessoal de Jundiaí, gente, tem vários rodízios japoneses, né? Quantas pessoas estão fazendo o que você está fazendo, né? Então tem você aqui, então vamos valorizar você que está empreendendo de forma tão única na cidade. Como que é esse desafio, Zé? Olha, muitas vezes isso realmente não é fácil, você ser o único, né? Você acaba sendo a referência, né, de lugares um pouco mais distantes, né? Relacionando isso aqui como algo único. Tá? Mas é gostoso, porque eu também estudo muito. Sim. Como eu acabei falando, eu venho da área acadêmica e isso faz parte. Só que não é somente eu estudar isso, né? Aí eu entro também na questão de família. A minha mulher, ela foi uma que realmente fez com que isso fosse o que é hoje o Adin, né? Ela se empenhou muito, ela também é da área de pesquisa, ela também estuda muito. E ela foi muito a fundo em muitos pratos e que falava para mim, olha, isso tem tudo a ver agora, nesse momento. Porque tem isso, o momento em que você vai colocar cada coisa, porque você está abrindo um mercado novo, né, Zé? Você está ensinando novos sabores. É meio que uma educação de uma culinária que está muito distante da nossa. Tá, mas também tem muitas semelhanças. Isso que eu acho o legal, né? Mas quando um cliente aparece aqui e veio para conhecer, eu já falo para ele, você não veio aqui só nutrir o seu corpo. Tem muito mais coisas por trás disso. Cada elemento que compõe o prato tem um significado, tem uma história, tem um porquê. Que foi colocado ali, né? Então eu explico um pouco desses elementos quando surge a oportunidade. Falo para ele também, escute o que está acontecendo nesse salão. Muitas vezes você está ouvindo uma língua que você não compreende nada. Sim. Né? Pode ser que tenha aqui pessoas de fora, né? Até japoneses que estão conversando. Escute a música eu seleciono. Você faz essa pesquisa, né? Até uma playlist assim eu monto, e gosto de montar o que eles estão escutando lá.
Não é algo antigo, é o que está rolando no momento. Eu gosto de ser um pouquinho mais vanguarda nesse, né? Eu Porque acho a que é música eu importante. tenho uma ligação gostosa, né? Não só num estilo ou no outro, né? Num Sim. geral. Então eu Você trago é fã isso de música. muito. Eu sempre gostei, né? Na minha família já teve músicos também, tal. E isso É bom para quando você tá, porque a comida ela é que nem você falou, a pessoa vai vir aqui ter uma experiência, né, Zé? E você tá num estabelecimento que você tem que entreter, não é entreter de fazer a pessoa ficar o tempo inteiro prestando atenção, mas entreter para fazer com que essa experiência se torne o mais extraordinária possível. Sim, mais gratificante para ela. Sim. Poxa, a pessoa saiu da casa dela para ir para um lugar onde ela queira ir, né? E queira ter uma memória daquilo. Então, até vídeos eu passo aqui com uma relação de comida e também com uma relação cultural. Sim. Né? Então, é uma série, né? É de repente, uma reportagem que possa estar acontecendo, um anime, né? Porque Que ele tá tem, bem alta, né? E que tem essa relação. Aí a pessoa olha tal e começa a ter uma imersão nisso. Né? E eu acho que você convida, eu falo porque todas as vezes que eu vim aqui, e quando eu gosto de vir, inclusive eu gosto de vir para comer o seu lamen, que pode ser lamen, né? Lamen. Também, Lamen, né? Também. E quando eu venho, eu quero sentar no balcão, eu quero ali o pratinho, né, que eu gosto de sentar aqui. E eu gosto de ficar vendo vocês trabalhar e meio que num silêncio ali. Às vezes eu puxo um papo com você, mas é essa coisa de estar aqui nesse ambiente, a luz é propícia, e você tem muita decoração aqui, que cada ponto, se a gente perguntar, tem um porquê, né, Zé? Sim. E tem um significado, né? Eu tenho xilogravuras, né? Mas são réplicas, né? Tamanho pequeno, de artistas, né? Que tem uma história muito grande e que muitos já viram e não sabem a quem pertence. Por exemplo, eu sempre cito a Grande Onda. A Grande Onda tem até filme sobre esse artista. Tá? Tenho aí o Monte Fuji, ele sempre está aparecendo. Sim. Né? Tenho máscaras, né? Do que a gente chama de teatro no. Especificamente é um Haniá. Né? E essa máscara ela é interessante porque quando você olha, porque a gente tem o mundo ele é de diversas religiões e diversas culturas. Então se você olha, você fala, nossa, já dá aquele medo pelo conhecimento que a gente tem de cultura de máscara, né? A gravura que é. E na verdade ela é para espantar o mal. É a cara feia, que é o que você me falou no começo aqui. Ela tende a isso. São, como a gente fala, são proteções que a gente acaba tendo relacionado a religiões, a crenças em si, né? Porque o mundo é muito grande, né, Zé? E a gente tem que olhar as coisas de um outro parâmetro e não só do que a gente foi ensinado. Sim. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais liberdade a gente tem. Acaba tendo também. Né? E eu também tenho outros quadros que aí são questões assim mais de amizades, tal, ao qual eu ganhei. Né? Tem então, isso também do pessoal te trazer muita coisa? Tem, não muitas, mas tem, são aqueles carinhos que a gente recebe, né? De pessoas que a gente acaba conhecendo e fala assim, nossa, isso daqui eu quero te dar. Aí né? você pendura. Costumo, dentro do possível, colocar aqui, né? Achar um espaço. Que faça sentido, né? Sim. Porque tem que fazer sentido para o que você montou aqui, para toda essa organização aqui, né? Sim. Né? Então eu procuro, tenho 2 quadros, né? Um é de uma pessoa que me ajudou muito no início, de outro é uma outra pessoa que trabalhou aqui, né? Então tem isso. Né? Aí a gente vê, né, que os vínculos que a gente cria, né, não necessariamente amizades, né, mas são vínculos. Né, de uma aproximação, algum tipo de relação, tal, eu acho legal. Né?
esse também é o intuito, né? Só fazendo uma analogia, muitas vezes você, né, frequenta um determinado local porque você gosta de sempre estar ali. Você né? quer um pouquinho. Eu gosto de vir aqui comer e às vezes é o tipo de comida. O ramen pra mim é uma comida que eu gosto também de pedir em casa quando eu tô no. Eu tive um dia difícil, eu não sei porquê. Ele pra mim é uma comida que acolhe. Não é só com você que acontece, né? Tem inúmeros clientes que querem isso, né? Muitos falam assim, eles querem um abraço. E a culinária, muitos pratos, te faz isso. A gente, eu tô sempre citando algum podcast porque eu escuto muita coisa bonita, né? E a Lucila falou uma coisa em um deles que comida a gente aprendeu que comida é conforto. Sim. E não tem como tirar isso, né? A gente almoçou aqui hoje juntos e foi incrível. São experiências, né? Sim. Toda vez que você faz uma reunião de família, né? Não tem como não ter nenhum Sei café. lá, não tem, né? Como não vai ter um café? Sabe aquela tia que faz aquele bolo? Na hora que coloca na mesa, né, você fala assim, gente, que maravilha. E é o dela que você quer comer. Se vier o melhor chefe do mundo fazer, não vai fazer igual o dela. Né? E a culinária, né, que a gente pratica aqui, né? Isso é sempre uma prática, né? Isso. Muitos clientes, né, acabam se identificando com um determinado prato, com determinada linha. E até brinco, né, citando outros clientes, Zé, eu estou numa eterna procura para ver se eu acho um que seja tão bom quanto esse que você me serve. Gente, isso é assim, muitas vezes as pessoas não percebem, mas é um elogio incrível. Porque você se torna uma referência, um ponto é um ponto de referência, né? É uma responsabilidade também muito grande, né, Zé? Sim, né? Porque você alimentar o outro é responsabilidade. É responsabilidade. Que a gente aprende já desde criança, que é o que os seus pais fazem. A mãe, principalmente, que é a primeira provedora. Sim. Né? E olha a responsabilidade que ela tem. É a responsabilidade de, se ela não nutrir, não sobrevive. Então, E tem uma coisa que você faz aqui que eu costumo respeitar muito, que é cozinha sazonal. Trabalhar com cozinha sazonal, para quem não está habituado ao termo, você tenta trabalhar com insumos da época e com o ingrediente mais fresco, mais natural possível, né, Zé? Que é o que você faz. Então, você tem pratos que você serve em determinadas épocas. O quanto é difícil ter um cardápio que muda? Olha, isso requer também entender e estudar o porquê isso, né? Vamos falar assim, por exemplo, as massas. As massas você consegue ter e produzi-las durante o ano todo, porque os insumos elas são armazenados. O arroz, ele é armazenado, né? Então o arroz tem. Mas tem outros elementos que realmente dependem, né? São frescos. De épocas. Isso você não acha, né? Eu quero comer, sei lá, da melhor maneira possível, tá? Uma cenoura. Tem épocas que a cenoura está melhor. Porque então, é a época dela. É a época dela e ali ela tem mais sabor. Ela tem mais dulçor, ela tem mais vitaminas até, ela tem mais tudo, né? Isso, você entende bem, né, também. E quando você começa a usar isso a seu favor para você ter pratos mais saborosos, essa é uma sazonalidade, né? E outros também, você tem a sazonalidade porque você tem períodos de frio e períodos de calor. Então, cada época você acaba colocando um determinado prato ali que é melhor, né? Para aquela época. Para aquela época.
Mas Você isso é não- meio que desafiador, né, Zé? Porque às vezes Sim. a pessoa volta para comer aquele prato específico. Sim. E chega aqui e às vezes sai brava, né? Porque ela não entende que você Ah. não tem. É difícil acontecer, mas acontece, Acontece. né? Porque eu falo para ela, olha, determinado prato eu só faço em tal período do ano. Isso é também uma questão de educar ela para que ela entenda, né? É, porque a gente vive hoje uma época na gastronomia em que você tem tudo o tempo todo, Sim, né? Tá tudo a 2 cliques, tá tudo, né? E eu acho que você fazer essa educação de que agora não vai ter, isso é uma educação muito importante, que você nem tem tudo, às vezes, o que você quer o tempo inteiro. né? Não, a gente às vezes não para pensar o quanto isso é importante, porque quando você tiver, você vai valorizar. E valoriza, Lógico né? que valoriza. Aí, brincando um pouco, né? Poxa, uma das melhores épocas do ano são as festas juninas. Sim, que nós né? estamos acontecendo agora. Junina Agora. e vai entrar a Julina A agora. julina. Né? E você não vai pegar essas festas No Natal. no Natal, porque Natal é outros tipos de É outra pratos. coisa. Né? É uma outra culinária a ser servida naquela época. E isso não deixa de ser uma sazonalidade. Sim. Né? Uma sazonalidade daí mais culto. Que é tudo. Às vezes a gente se confunde, mas a comida ela está intrinsecamente ligada à cultura e à história da humanidade. A gente Sim. só esquece que ela só é desde sempre tudo. Tudo que a gente tem. É. Tem, porque vamos lá. A gente precisa de educação, mas para ter educação a gente precisa estar nutrido Sim. fisicamente, para aguentar isso. A gente precisa trabalhar. Para trabalhar a gente também precisa estar nutrido. Ou seja, a comida, ela faz parte da faz nossa. parte da o vida tempo inteiro. e para que a gente consiga fazer outras coisas. E Zé, aqui bom, para que os lugares se mantenham, por que é tão importante ter você na cidade? Porque você traz diversidade gastronômica, né? Quero comer algo porque a gente tem muitos izakayas em São Paulo, aqui a gente só tem você, né? Conforme a gente já disse. Fazendo essa culinária que ela é tão específica, tão bem elaborada. Mas essa dificuldade e às vezes o quanto eu acho que deve ser desafiador para você, porque as pessoas sentam aqui às vezes com uma expectativa diferente do que o que você pode servir. Isso dá um certo trabalho também. Dá para você explicar o porquê. O porquê. Porque às vezes a pessoa senta aqui e ela quer comer sushi. Sim, só que aí eu tenho que falar que o que a gente pratica aqui é diferente. Não é pratos frios, são pratos quentes. E pratos quentes é somente uma pequena porcentagem dele. Poucos, né? Porque é muito vasta. Muitas referências que a gente tem. Por exemplo, eu quero entrar num lugar onde tenha só massas. Mas você sabe que ali são massas, mas não são todas. Só alguns tipos. Né? E aí a pessoa, mas não tem isso. Eu falo assim, não há obrigação de se ter aquilo. Mas ela faz uma parte daquilo. E isso é o legal. Quando a gente fala de izakayas, a gente também pode fazer analogia a bares e botecos. Tem dos mais diversos. Sim. Os mais diversos especialidades. Tem alguns que servem refeição. Tem outros que só servem porções, petiscos. Né? Tem uns que servem até o café da manhã. Né? E tem outros que não, só vão abrir lá para já rolar aquela bebidinha que a pessoa tá afim. E você vai ter desde o pé sujo, que já é o boteco pé sujo, até o gastrobar hoje. Você vai, que é bares com altíssima culinária. E é uma culinária para você sentar e comer no balcão, mas é alta cozinha. Sim, e os izakayas são a mesma coisa. E dos mais diversos tamanhos, né? Brincando com a frase, os pés sujos e os mais requintados, que podem até receber, sei lá, uma referência Michelin pelo que servem. Né? É um outro universo tão grande quanto
é como você disse, é uma porcentagem da culinária japonesa, que é uma culinária milenar. Sim. E ela e assim, só falando um pouquinho, né, explicando sobre izakayas, e os izakayas surgiram, já tem também, vamos falar assim, um milênio, né, que era... milênio. Vamos O falar, Brasil um tem milênio. quantos anos? A De... gente só tem 500 e poucos anos de e história, né? o izakaya, a gente está falando de algo que para o Japão já está milenar. Milenar. E lá é onde as pessoas também paravam para comprar algo, petiscar, fazer uma parada, beber, né? Você era um frequentador? Eu ainda sou. Mas eu falo, ainda antes sou, de... Você falou assim, cara, eu gosto tanto que eu quero... Tem muitos, assim, izakayas que já fizeram 3 décadas que abriram. Tem uns que já tem 30 anos. Lá em São Paulo, né? Lá em São Paulo, né? Porque lá ainda é uma das referências mundiais de gastronomia. Sim. Ali maior você encontra diversidade. tudo. Você E tem a tudo. pessoa, às vezes, quando quer fazer uma carreira em gastronomia do Brasil, ela vai para São Paulo. Porque é difícil se desenvolver em outros estados. É mais difícil. É mais difícil. É mais difícil. O caminho é mais longo. Porque ainda tem muito essas regionalizações, né? Mas eu frequento, eu gosto disso, né? Assim como eu também gosto dos bares, né? Ditos o normais que nós pra... conhecemos. Né? Eu gosto de um boteco também. É bem legal isso, né? Só que os izakayas, assim, puxa, hoje eu tô a fim de comer só porçãozinha, então eu vou naquele específico. Que serve só porção. E aí eu fico batendo papo lá, tal. Quando dá, a gente se reúne, porque eu conheço muitos deles lá. Você me falou que você faz parte, isso é muito importante pra gente falar aqui, sobre a sua... Porque você conseguiu fazer parte da comunidade. Explica pra mim aquilo que você explicou, Zé, que agora eu não vou saber explicar, porque eu tenho um pouquinho de TDAH. Mentira, não tenho TDAH, gente, mas é que eu esqueço das coisas. Assim, exatamente como deve ser contado, é melhor você falar. Tá, então assim, por a gente querer algo que dê certo, a gente vai atrás de... Tem que fazer acontecer, né, Zé? De fazer. Nisso, a gente vai conhecendo uma pessoa, outra, forma-se um grupo, né? Eu fico muito feliz por, né, pessoas terem me ajudado, né? Nosso caminho é repleto de pessoas que nos ajudam, né, Zé? Então, tem lá um fornecedor meu lá, nossa, ele tem lá importadora, tal, e ele é o representante, eu sempre estou batendo papo, tal... Principalmente no início, que é algo difícil, né? Você também procurar aonde conseguir essas mercadorias e tal. E um dia ele falou assim, vai ali, aquele lá eu conheço ele, vai lá bater um papo e tal, né? E eu não conhecia. Aí a gente acaba conhecendo um, aí depois ele fala assim, conhece um outro, vai indicando, vai em outro lugar lá para você também bater um papo e tal. Que é o famoso network. Network. Aí do nada... né? Nada não, né? Porque você já percorreu. Tá plantando. Aí fala assim, olha, a gente vai fazer uma reunião de final de ano aí com a nossa galera tal. Vem aí, traz as suas coisas aí também. A gente vai beber, comer, bater papo, rir, que é a nossa festinha de final de ano. Né? Ou, como a gente fala, um bonecai. Bonecai, que é o bonecai, que é a reuniãozinha de final de ano. Confraternização. Confraternização. E aí eu acabei indo, né? E vai se relacionando, porque cada festinha aparece outras pessoas. Quando você vai ver, você faz parte já de um grupo. E um dia, fala assim, olha, eu posso te incluir no grupo da Associação Brasileira de Gastronomia Japonesa? Os olhos brilham. E você fala, deu certo muito do esforço. E aí você acaba tendo esse pertencimento também. E hoje o Adin Izakaya pertence à Associação Brasileira Gastronômica... É isso, como é que é? Volta de novo. Associação Brasileira de Gastronomia Japonesa. É assim, eu tenho uma relação com o grupo.
né? É. Então ali naquele grupo, é um grupo, assim, eclético. Tem pessoas como eu e tem pessoas também que ostentam estrelas. Então, mas são todos com o mesmo intuito. Sim, de divulgar. divulgar. Divulgar e trazer essa comida tão especial, porque é especial, né? É algo muito... Muito saboroso. É muito saboroso. Muito saboroso. A gente gosta. E, Zé, nós vamos ter daqui a pouco uma pausa, porque nós vamos fazer uma degustação, que vai ser muito gostosa. Vai. Só que antes de finalizar, eu queria que a gente só falasse um pouquinho, porque as pessoas, nem eu falei, costumam tomar saquê na caipifruta. E eu queria só que você falasse um pouco pra gente, de forma breve, o quanto o saquê ele pode ser diverso. Você pode ter... Uma vez você me falou que a gente estuda no vinho não sei quantos mil aromas, e no saquê eram, tipo, muito mais. Sim. E quando você tem dele barato até o mais caro possível. Fala só Então, um pouquinho desse saquê para nós. Então, vamos Tomar falar... mais um pouquinho. Tem que beber, né, gente? Não, e tá muito cheiroso, ele é muito perfumado esse saquê. Os saquês, assim como os vinhos, a gente encontra notas, né, de sabores nele, né? O vinho, os enólogos, né, eles têm lá uma faixa lá de uns 2.000 aromas, né? aromas, notas que você pode encontrar. No saquê é o dobro, tá? A complexidade da coisa. Mas quando a gente fala de vinhos, o vinho numa amplitude total. Saquês também, porque são inúmeros tipos de saquês que são produzidos, né? Então, o que são as diferenciações, né? O principal elemento, tá? É o arroz. Então, tem um tipo específico de arroz para um determinado tipo de saquê, né? Que não é o mesmo que a gente consome, tá? São específicos ali para a produção. E aí entra um outro elemento que é o polimento do arroz. Então, quanto mais polido é o arroz, mais ele chega a ser um super premium. Então, quando você tem um polimento lá você tira 30% do arroz, ali do grão do arroz. 30%, que é o polimento, vai te sobrar 70%. Desses 70%, você vai começar a ter a produção dos saquês, tá? Eu não vou especificar exatamente como é que está lá, porque tem outros elementos que tem que fazer essa fermentação, né? Um deles é o koji. Tá? Nisso você vai estar produzindo o saquê que a gente chama de saquê de mesa, saquê de balcão, aquele básico. É o básico, o comum, né? Que se chama futsushu, né? Que é o que a gente mais gosta de beber em izakaya. A gente não tá lá para fazer uma degustação, tal. Ele harmoniza com os petiscos, harmoniza com alguns pratos assim simples. É o gostoso, tá? E aí depois você começa a ter um polimento maior desse grão, e aí polimento em torno de 50%, aí você já começa a entrar numa outra área que são os saquês que vão te trazer mais sabores. Mais notas, né? Mais aromas. E aí entra também as diferenciações, né? Você ainda tem as colunas que a gente fala de Honjoso e Junmai, né? Que são duas colunas. E depois a base, como eu falei, o Futsushu, depois você tem esses dois, e aí você entra no prêmio e super prêmio, que é o Ginjo e Daiginjo. E aí sim, né? O Daiginjo tem em torno só de 30%, 20% do grão. Aí você fala realmente que são notas assim que você nunca imaginava que existisse numa bebida. Você consegue sentir. Então, quanto mais você estuda, né, sobre bebidas tal, e aí especificamente saquês, mais prazeres você vai estar adquirindo. Vai estar encontrando. E aqui o Zé, ele tem alguns tipos, não muitos, né, Zé? Isso. Mas assim, se a pessoa quiser sentar num balcão aqui, quiser vir aqui e sentar no balcão e fazer uma degustação de alguns tipos de saquê, é muito interessante. E falando em degustação, a gente vai agora para o balcão fazer uma degustação.
Bom, agora a gente voltou para degustar. Eu vou chamar o Zé para um brinde, mas ele vai me explicar como que a gente brinda no izakaya. Na cultura japonesa, assim como outras culturas, também tem um grito, né? um desejo. E no caso aqui é kanpai. Kanpai. Isso quer dizer? Saúde, né? Como nós falamos aqui. Isso que nós estamos bebendo é chochu. Isso, que é a bebida mais consumida no Japão. Passou o sake já faz algumas décadas, né? Fazendo uma relação, né? Seria como a nossa cachaça, só que uma graduação alcoólica menor. Um pouco menor. E ela é bem suave. Ela queima, Gente, mas ela é muito suave. É saborosíssimo. Sim. Chochu é muito saborosíssimo. E eu tô muito aqui perfumado. Com um que é bem típico de izakaya, tá? Ele tem aparecido em inúmeros outros. Izakaya, se você vai entrar, você vai ver essa garrafinha aí. Tem outros tipos? Sim, existem vários. Né? E Ichiko? Como que É fala? Ichiko. Ichiko. Né? Essa aqui é a empresa, o fabricante, tá? Tá, como se fosse a marca do chochu. Isso. E esse chochu é o Silhouette. Silhouette. Então ele tem, assim como a gente tem o whiskies. Tá, que né? tem Então aí diversos. tem ali como fazer uma analogia? Vamos falar do whisky, você tem a linha do Johnny Walker. Entendi. Tá? Aí você tem lá o red, o blue, Label, black, green, né? Aqui, assim, não mudando muito, né? Mas são alguns tipos dessa Ichiko. Não, e esse daqui, ele é bem... E ele é muito suave, né? Um perigo tomar isso. A gente se empolga. A gente se empolga. Agora, por onde? Aqui ele trouxe algumas comidinhas, por qual a gente pode começar e vamos falar o que é. Uma das coisas mais gostosas que tem, tá? E nem precisa usar o hashi. Então tá bom, vamos lá. A gente vai pegar o edamame. Edamame, que isso que é um soja verde. Ela tá na vagem. Então você vai pegar na boca, tem que colocar, pressionar e puxar a semente. Então, na verdade, você come a semente. E por que tem que pôr na boca? Porque o tempero está fora. Na hora que ele vai para a boca, ele tempera toda a boca e aí você vai mastigar a semente. A semente. Né? E ele, aqui você tem salgadinho, tem um pouquinho de pimenta e eu tô sentindo alho. Tô certa? Gengibre. Gengibre. Tá. Eu achei que era alho. E é uma maravilha. Imagina você tomando né, uma cerveja. Uma cerveja, um chochu, um saquê ou, sei lá, um drink, comendo isso daqui. É Mas o nosso não- amendoinzinho, viu? É o amendoim, só que esse você de fato não come a casca depois. Ela é bem digesta, tá? Mas é uma delícia isso. Mas ela é muito boa. Muito bom mesmo. E você fica, né? Meio que esse ato de não só coloca na boca e come uma quantidade. Você tem que ter come uma, puxa, come outra. Isso. Então, o japonês, por isso que ele é muito bom nessa arte de fazer com que você pare para fazer as coisas. Né, isso é um tempo de pensar, um tempo de apreciar, entender Sim. né, a comida. Um amendoim com casca, acho maravilhoso, porque você tem que tirar ele dali. Né? Tem um ritual. Tem um ritual, mas né? a gente tá... Que bom que existem pessoas que estão trazendo de novo a coisa de você parar para fazer um ritual, que senão a gente fica só na quantidade. Sim, sim. E aí torna-se uns exageros. E nem sempre a quantidade nem sempre está ligada à qualidade, né? Exatamente. Então esse eu conheço, mas não sei se a gente vai por esse. Esse daí deixa para depois. Esse aqui é o tal do pepino. É um pepino cozido no molho à base de shoyu, tá? Então, pepino em japonês é kyuri. Mas esse é o pepino que geralmente... O pepino japonês. Mas é o que eles servem nos restaurantes japoneses que Não. Diferente. Esse daí é muito difícil você encontrar essa receita,
tá? Então ele torna-se uma conserva, ele tem todo um sabor de Japão mesmo, porque é um molho à base de shoyu e mirim. Mirim seria um saquê licoroso de cozinha. Nossa, ele Tá. é muito... Ele é doce. Uhum. Eu esperava mais acidez, mas não tem. Parece que todo esse processo tira bastante... Tira, na verdade, a Sim. acidez dele, né? E ele é doce na boca. E Não é doce de doce, gente. É o doçor do processo do alimento. processo. Porque tem um saquê licoroso aí. E por outro lado, a casca dele fica durinha, então ele dá a textura de uma crocância, de uma conserva muito, muito bom. Dá pra tomar Ai, gente, também, é muito bom. Isso aqui com, vamos ver com o chochu como é que fica. Muito bom. Harmoniza, Harmoniza. bem, harmoniza Porque muito o bem. chochu, ele de fato, como ele é uma bebida muito suave, ele não rouba, na verdade ele agrega no paladar com os alimentos. Ele não rouba o doçor do que ficou na boca do alimento. Não, ele potencializa muitos Muito, sabores. abre mais, né? Sim. Então você me falou que esse é um tira-gosto, né? Sim. Aqui na verdade a gente tá com um Tudo, tira-gosto, né? tudo. Aí aqui nós temos o pepino, Né? Que é o kyuri no, que é o kiuri. no shoyu zuke. Zuke é a palavra para conserva que eles usam. E eles usam muita conserva, né? Sim. Nós aqui no Brasil não temos temos. muito o hábito, são poucos, né? Mas lá eles tendem a ter muito, por questões também climáticas, né? E de conservar. São países que, em geral, países que têm muita conserva são países que passaram por grandes guerras, grandes fomes, então são países que consomem muitos miúdos e precisam fazer esse alimento durar por muito tempo. Então é um país que desenvolve uma relação de durabilidade com a comida muito bonita. Sim, você fez perfeito aí a explicação, tá? E eu acho que é assim, né? Quando você adquire esse hábito realmente de tirar o seu tempo, né? Para só petiscar, beber, fazer aquele relaxamento, né? Que muitos de nós fazemos antes de ir para Sim. casa ou até em casa. Sim. Isso é o gostoso, né? De ter essas experimentações. Sim, né? porque são sabores muito diferentes. Tá. Aqui a gente tem um sal, O sal, né, temperado, aqui a gente passa por algo adocicado. isso que é o do saquê, o mirim, né? A gente Sim, chama de mirim, que é o mais saquê. o shoyu. O shoyu não necessariamente é algo extremamente Salgado. salgado, não é. São inúmeros tipos, o que eu uso realmente é para pratos quentes, então é um específico. Então vai dar essas características para essa conserva. Tem uma outra aqui, Esse que é o essa não é nem feito aqui, né? Essa aqui é importado, que é um broto de bambu, que lá eles fermentado. comem bastante, É. né? E ele tem um nome específico que é o menma. Então ele tem uma crocância, tem um sabor assim incrível também. né? A textura lembra um pouco um palmito, mas pouco. Mas o sabor muito É muito, Muito. assim, é suave, e dá mas vontade ele de... e de dar vontade de você, vou comer mais um, eu gostei Isso. bastante. Eu gosto de comida com textura. Eu adoro, principalmente se você tá num bar, se você tá num boteco. Você quer textura. É muito, esse é bem é o exercício, né? Da mastigação. A gente quer isso também. Sim, porque você começa a beber, daí você quer comer, daí você quer... Ô Zé, mas tem uma coisa dos fermentados, esse também vai para a linha do fermentado? Não, Sim. da conserva. Uma vez eu fiz uma aula com um médico aqui de Jundiaí, a gente foi para fazer algumas degustações e ele falou o quanto é importante para nossa microbiótica o fermentado. E a gente tirou isso da nossa vida. Sim. Mas para o nosso sistema imunológico, porque aqui tem bactérias boas. E a gente perdeu o hábito de comer fermentado. E isso faz falta na nossa
o quanto comida ela nutre e ela é saúde, né? Sim. É bem bonito isso. Né? A gente fala que os fermentados em si, eles exaltam, né, sabores, né? Lógico, também falando em comida, mas também falando em bebida, né? Todo mundo toma uma cerveja, toma um vinho e sabe os benefícios que isso traz. O saquê também é uma bebida fermentada, né? Então ela traz, assim, tudo com moderação, Sim, né? não tô falando que Mas você vai beber uma garrafa por dia. Mas a comida em si, ela vai te realmente trazer inúmeros benefícios, né? Agora a gente parte aqui para algo que é picante, que esse é um fermentado. Esse né? daqui, eu gosto de sabores fortes. Eu vou pegar esse grandão aqui, porque Esse vai ter primeiro, crocância. vou ter crocância. Eu já provei esse. Ele é pungente na boca, né? Então, falando do kimchi, isso é como a gente fala, assim, da maneira japonesa. Porque ele é de origem coreana, que é o kimchi. Né? Uma das brincadeiras que eu sempre falo, tal, o coreano, ele só não come kimchi quando está dormindo. Porque come muito, né? Come o dia inteiro. E ele sabe o benefício que é isso daí. Ele te abre o palato, Sim. ele te dá vontade de comer mais. Ai, gente, eu Né? adoro isso aqui. Não comer mais mas comer mais Ele abre o apetite. para tudo. Sim. Né? E acelera o metabolismo. Mas então eu isso é importante também, né? Mas ele é... Porque ele é apimentado, né? É. Então ele tem uma pungência grande na boca. E ele traz esse negócio de abrir o paladar. Eu acho que muitas pessoas, na hora que vão comer isso daqui, às vezes vai sentir que isso daqui é um gosto estranho. Mas eu acho que se dê a oportunidade de provar isso daqui. Quanto isso é incrível, isso aqui. E a picância não é agressiva. Não! Nem um pouco. Isso daí não fecha, né? Não. Vamos falar assim, a garganta para você não querer mais nada. Não, ela abre. Não, ela fica abre. na boca por um tempo, Isso. ela tem um retrogosto, e daí você vai comendo outras coisas e ela vai te abrindo, parece que ela abre o seu paladar para outras coisas. É o que você falou. Agora, se você fizer a mágica, acabou de comer isso daí, comer um pouquinho... Esse pode ser com a mão? Normalmente o pessoal usa o hashi, mas Usa. pode ser também O que é como isso daqui? Isso é o tal do frango frito, Ah, é o famoso karaguê. Karaguê. Né? E quando você pega algo apimentado e come esse karaguê, gente, é uma explosão de sabores na boca também, né? As aves, É bom. né? As aves, elas são... Muito bom. Então esse é um dos... Me mandaram comer delicado, não consigo. Né? Não Esse é rola. dos elementos assim que a gente mais vende aqui, né? É a porçãozinha de karaguê. O pessoal ama isso. Gente, ama. vamos falar um detalhe. Que ele pôs... Aqui que molho você tem, Zé? Esse é o molho ponzu Tá. para acompanhar o gyoza, que é uma coisa que todo mundo conhece também. Mas eu queria chamar a atenção de que aqui não tem shoyu. Ou seja, prove os alimentos sem precisar mascarar ele com outra coisa. Sim. O shoyu, ele está presente em muitos elementos, mas na preparação. Na preparação. Ou seja, tem um... Nossa, esse frango tá delicioso. Na preparação. Mas você pegar o shoyu e colocar em alguns pratos, tal, Você rouba o sabor. sozinho, não é legal. Sim, não é e legal. rouba o sabor, né? Sim. Ele é muito forte. Né? E tem que também saber qual shoyu que você vai colocar. Porque tem shoyus específicos para... De diversas coisas, né? né? Para o famoso sushi sashimi. Tem um específico para Pra aquele. aquele, não é todo shoyu. Não. Tem esse, o que eu uso é específico para pratos quentes e essas preparações. Então, ele é diferente, né? Então, cada um vai comprar, né, o shoyu que vai usar especificamente para tal aquele. prato. Porque se você tem um shoyu muito forte para você comer um sashimi, você vai roubar todo o sabor do peixe. E a ideia é sentir o sabor do peixe e não do shoyu. Então, você está comendo shoyu, não peixe. Exatamente. Exatamente. Bom, mas agora eu vou fazer um adendo que eu conheço a gyoza dele e para mim é a melhor da cidade.
Obrigado. Né? A brincadeira que muitos clientes fazem assim é o melhor da região. É o melhor da região. Melhor e para da mim região. ele é mesmo, porque esse... Casos assim de clientes que já foram lá para o Japão, comeram e falaram que, olha, eu não perco para os que são servidos lá. E ganho de alguns ainda, né? Isso não sei é se o Calico gostoso. vai conseguir aproximar essa de carne de porco. Sim. Isso aqui, gente, cara, isso dá muito bom. Não posso falar o palavrão que eu gosto de falar quando eu como, mas tá fantástico. É maravilhoso isso daqui, gente. Eu sou brasileiro, eu gosto de comer com a mão, né? Mas muitas coisas realmente de origem japonesa usa-se a mão. Né? Com a mão é muito E nos bares que a gente frequenta, né? Comer com a legal, mão é vida, é legal. bom demais. Nossa, Né? mas essa, gente, isso aqui usa. Zé, a gente fez uma mini degustação aqui de alguns pratos. Seu cardápio não é um cardápio assim imenso, né, Zé? É um Sim. cardápio limitado para fazer bem o que ele entrega. Então, assim, eu quero te agradecer antes da gente partir pro final. Eu quero te agradecer imensamente por toda essa degustação que você me deu. Em geral, eu faço 2 perguntas tomando um café. Mas eu vou falar tomando um chochu. Quem você convidaria para tomar um chochu com você? Olha, que me faz falta, tá? Seria a minha mãe. Poxa, eu também tomaria um com a minha mãe. Isso acho que Para todo mundo que perdeu a mãe, a Sim. gente não consegue pensar em outra pessoa, né, Zé? Sim, que fez parte. Ela já chegou não a vir nesse, mas no O outro. outro ela viu. Ela viu. Isso é Viu. muito legal. Isso foi muito bom, muito gratificante mostrar para ela que eu consegui Realizar um sonho. um sonho, né? É, E um e- chochu eu não tive a oportunidade de tomar com ela. Mas talvez você tomaria um café gostoso com ela. Sim, como vários que eu já tomei, né? A lembrança da mãe é algo que... Eu entendo super o que você fala, porque eu já perdi a minha também. E a gente sabe que muito do que a gente é hoje é devido às nossas mães. Sim. Muito não. Vamos pôr uns 90% aí, porque elas são incríveis. E a última pergunta para finalizar tomando um café não, um chochu, vamos falar de um chochu, né? Num boteco aí, tomando um chochu com o Zé do passado, qual conselho você se daria? Ai, que não fosse tão rígido. Né? Que, assim, foi uma vida com uma rigidez, que é algo relacionado ao tipo de trabalho, tal, né? A educação recebida pela família, né? E não tivesse se cobrado tanto. As coisas acontecem quando tem que acontecer. Mas a forma com que a gente foi criado, que a gente tenta ensinar diferente nos nossos filhos, né, Zé? Mas que bom que você hoje pode se escutar esse conselho e tentar não ser tão rígido. Ai, não mais. Não mais. Não mais, né? Tome o chochu e relaxe. E, gente, esse foi o Café em Dia de hoje. Zé, muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço por poder participar. Eu acho que e você merece, merecidamente você está aqui por todo o trabalho que você faz. Sou uma fã do seu trabalho e eu acho que a gente pode brindar para acabar. Campai!